Bom, calculando fração geratriz. A fração geratriz é a fração que gerou o número decimal, que é esse daqui. Por exemplo, quando a gente divide a fração 1 sobre 2, a gente faz a divisão. 1 dividido por 2, que vai dar 0,5. Então, se a gente quiser retornar o 0,5 para a forma de fração, o que a gente vai fazer? A gente vai pegar este 5 aqui sobre... Nós vamos contar o número de casas que tem depois da vírgula aqui, que no caso são uma casa. Aqui, ó, uma casa decimal. Nesse caso, se são uma casa decimal, nós vamos colocar no denominador completando com 1. E como é uma casa decimal, 0. Só que essa fração geratriz aqui, ó, 5 sobre 10 é a fração geratriz que gera 0,5. Mas nós partimos de 1/2. É porque essa fração precisa ser simplificada. Então, simplificando a fração 5 sobre 10, os dois são divisíveis por 5. Então, fazendo a simplificação por 5 e por 5, nós teremos a fração 1 sobre 2. Essa é a fração geratriz de 0,5, com a forma sem simplificar e simplificando. Partimos então para esse número aqui, 0,35. Ele é um decimal exato, e o número decimal exato, ele é calculado, a fração é calculada da seguinte forma. Copia-se o número 35 sobre... Observe que esse número, depois da vírgula, nós temos duas casas decimais. Logo, o denominador dessa fração será 100. Se são duas casas decimais, são 2 zeros. Então, 35 sobre 100. Essa é a fração geratriz sem simplificar. Caso a gente queira simplificar a fração, nós teremos que fazer a divisão por 5. 35 por 5 e 100 dividido por 5. Então, dessa forma, nós teremos aqui 35 por 5, que vai dar 7. E 100 por 5, que dá 20. Como não dá mais para simplificar, essa é a fração geratriz simplificada. E 35 sobre 100 é a fração geratriz sem simplificar. Mas o número decimal transformando em fração sem simplificar fica 128. Como são 3 casas decimais aqui, nós vamos ter 128 sobre 1000. Essa é a fração geratriz sem simplificar. Agora, quando se trata de dízima, esses são decimais exatos. Mas a partir do momento que a gente começa a trabalhar com dízima periódica, isso vai mudar. Porque se nós tivermos aqui uma dízima periódica com números que se repetem, a forma de calcular esse valor vai ser diferente. Então a gente vai observar o seguinte: inicialmente a gente vai montar uma estratégia para poder eliminar essas casas infinitas, que são essas reticências aqui. Então, como que a gente vai fazer isso? A gente sabe o seguinte, que toda vez que se multiplica um número por 10, por exemplo, o número 2 vai virar 20. Ou seja, nós estamos aqui aumentando uma casa. Se multiplicar por 10 de novo, vai virar 200. Se multiplicar por 10 mais uma vez, vai virar 2000. Acontece a mesma coisa com os números decimais. No caso dos números decimais, vamos pegar o próprio 0,12.
Se eu pegar esse 0,2 com a vírgula aqui e multiplicar esse número aqui por 10, eu vou estar aumentando esse número. E se é 0,12, vamos imaginar que se fosse aqui, por exemplo, 12 centavos. Se você multiplica 12 centavos por 10, ele vira R$ 1,20. Ou seja, a gente observa que essa vírgula avançou uma casa para cá. Então, dessa forma, multiplicando por 10 o número decimal, cada vez que eu multiplico por 10, eu estou avançando a minha vírgula nesse sentido aqui de casas decimais. Por exemplo, se eu multiplicar vezes 100, que é o mesmo que multiplicar por 10 duas vezes, eu estou avançando a minha vírgula duas casas decimais à frente, virando o número 12,1212 e reticências. E essa é a ideia que a gente tem que trazer aqui para a fração geratriz de dízima periódica, porque observe o seguinte, olha o que nós vamos fazer. A nossa ideia aqui é fazer com que a gente retire esses números infinitos aqui. Como que a gente vai fazer isso? Olha só, pegando o número, nós vamos pegar esse número, x igual a esse número aqui, 0,12 são infinitos números 12. O que a gente vai fazer é pegar esse mesmo número aqui, só que a gente vai multiplicar ele, olha só, o primeiro período, aqui, ele é 12. Então, pegando esse período, ele tem duas casas, o período com duas casas. Se a gente avançar aqui duas casas, colocar o 12 aqui, a vírgula aqui, esse número vai virar o que? 12,12,12. Mas ao fazer isso, nós multiplicamos esse número por 100 dos dois lados da equação. No caso, o x também tem que ser multiplicado por 100. Então, nós teremos isso daqui. O que a gente vai fazer é uma subtração. Subtrair desse valor aqui, esse valor aqui de cima. Então, eu vou inverter ele aqui. Vou reescrevê-lo aqui, ó. 0,1212. Entenda a ideia aqui. A minha ideia é fazer essa subtração de tal forma que aqui eu vou eliminar essa parte infinita aqui. Então, nós teremos aqui, ó, vou marcando essa parte aqui infinita, ó. Olha só, nós temos um número subtraído por ele mesmo. Um número subtraído por ele mesmo, um número menos ele mesmo, isso daqui vai dar zero. Então, do lado de cá, a gente tem 12 menos 0, que dá 12. Ou seja, a gente conseguiu eliminar a parte periódica, que é essa parte infinita aqui. Então, aqui ficou 12, porém, aqui, ó, 100 menos 1x, nós temos 99x. Então, nós temos 99x igual a 12. Quando a gente resolve isso como equação, nós temos o que? Reescrevendo aqui, ó, 99x igual a 12. Esse 99 passa para o outro lado, ficando 12 sobre 99. Ou seja, a fração geratriz aqui é 12 sobre 99. Então, a partir daqui, a gente vai tirar a seguinte observação. Observe que nós temos uma dízima periódica com período, que é o 12 aqui, que tem duas casas. Observe que aqui na nossa fração geratriz nós temos o 12 daqui e nós temos aqui dois noves, duas casas, dois noves. Então, quando a gente tem esse tipo de
dízima periódica, no caso aqui, e que começa com 0, e aqui já começa aqui a parte periódica. Nesse caso, basta pegar a parte periódica e dividir, primeiro contar quantas casas tem, e no meu denominador vai ter a quantidade de 9 exatamente igual ao número de casas periódicas. Como no exemplo aqui, vamos ver isso melhor num outro exemplo, fazendo agora de forma mais direta. Aqui a gente já identificou o período, ele começa logo depois da minha vírgula. Esse é o número decimal, com parte, essa aqui é a parte periódica. Nesse caso aqui, nós temos aqui que o período ele é 41, com duas casas decimais, que é o 4 e o 1. Então a fração geratriz aqui vai ser o 41 dividido, como são duas casas, por 99. Essa é a fração geratriz dessa dízima periódica. Contando com mais um exemplo, aqui nós temos logo depois da vírgula, ou seja, nas nossas casas decimais, a parte periódica. E a parte periódica aqui é a 231 e ele tem 3 casas. Ou seja, a nossa fração geratriz vai ser 231 dividido, como são 3 casas, vão ser 3 9 aqui, 999. Esta é a fração geratriz que gera o número 0231231, repetindo infinitamente esse período 231 e assim por diante. Agora a gente vai ver outras situações, porque nesse caso a gente observa aqui que a parte inteira aqui é 0, mas nós vamos observar outros tipos de números de dízimas periódicas aqui. Uma coisa que deve ser observada aqui é que o meu período ele não começa logo depois da vírgula, ele começa aqui, ó. Então nós temos aqui, ó, essa é a parte periódica. Então aqui nós teremos uma parte decimal que ela é não periódica, porque ela é uma parte que está aqui, mas ela não fica repetindo. Então essa aqui é uma parte não periódica. E aqui nós temos antes da vírgula essa parte aqui que não é decimal, que é a parte inteira. Então a gente observa que o nosso número ele pode ser dividido em 3 partes: parte inteira, parte não periódica, que pode existir ou não, que no caso dos exemplos anteriores a nossa parte inteira era 0, e nós não tínhamos um número com parte não periódica, todos eles eram diretamente com parte periódica. Então nesse caso aqui, como que a gente vai fazer? Eu vou elaborar o mesmo raciocínio anterior utilizando o x, e a gente vai observar o que acontece durante essa operação, para aí sim entender qual que é o processo mais rápido de se fazer essa operação. Então vamos lá, o primeiro processo é esse: identificar parte periódica, parte inteira e parte não periódica. Para a gente fazer do outro modo, nós vamos fazer assim. Vou copiar esse número aqui embaixo. Um vírgula 23 45 45 etc. Esse número aqui então vai ficar o seguinte: nós vamos fazer x igual a esse número.
Assim como no anterior, nós vamos ter que deslocar essa vírgula para a parte periódica, que é aqui, né? Deslocando a vírgula para a parte periódica, nós temos que no caso aqui, lembrando que o período ele é 45, então deslocando a vírgula aqui duas casas, aqui nós teremos a vírgula aqui. Então o número ele fica assim, ó. 1, 2, 3, vírgula 45, 45. Como nós tivemos que deslocar duas casas, aqui vai ser 100. Agora a gente vai mover a vírgula, essa aqui, a 45, essa parte periódica. Nós movemos a vírgula para antes do período. Como o período é 45, a gente vai fazer agora movimentar a vírgula para depois do período. E aqui que está o nosso raciocínio, porque quando eu faço isso, nesse caso aqui, eu vou ter que deslocar aqui a minha vírgula. Nós vamos ter que deslocar ela mais casas decimais. Então aqui, ó, deslocando para depois do 45, nós avançamos 1, 2, 3, 4 casas decimais. Ou seja, o que a gente vai pegar aqui vai ser esse número multiplicado, ó, vai ficar da seguinte forma, ó. 1, 2, 3, 4, 5,45, 45. Como nós avançamos 1, 2, 3, 4 casas decimais, aqui eu vou ter 1, 2, 3, 4, 0, que é o mesmo que eu multiplicar por 10 4 vezes. Então eu vou inverter aqui porque eu vou fazer a subtração desse de baixo por esse de cima. Então fazendo essa subtração, ela vai ficar assim. Nós teremos aqui, reescrevendo, olha, 10.000x igual a 1, 2, 3, 4, 5. Agora o período repete, 4, 5, 4, 5, isso infinitamente. E pegando o outro número, no caso aqui 100x, mantendo vírgula debaixo de vírgula, nós temos 1, 2, 3, 45, 45 reticências. Observe que nessa subtração aqui, nosso objetivo é tirar essa parte periódica que fica repetindo infinitamente. Então aqui, nessa subtração, por que eu estou fazendo dessa maneira? Porque eu quero justamente isso daqui, ó. Na subtração, eu vou conseguir eliminar a parte periódica, que vai dar zero. Eu vou deixar de ter infinitas casas decimais. E aqui vocês observam o seguinte: como que está sendo feita essa subtração? Essa subtração, nós estamos pegando aqui, ó. Observe que eu estou pegando esse número aqui, que é escrevendo o número até a parte periódica, que eu marquei aqui em cima. E observe que esse número aqui abaixo, 123, eu pegar esse número e escrever ele até a parte não periódica, que é isso daqui. Então já começa a entender como que vai funcionar a nossa forma de resolver rápida. Então antes de ir para essa parte, fazendo aqui, vamos fazer 10.000 menos 100, que vai dar 9.900x igual a essa subtração aqui, ó, vai ficar 2, aqui também 2, aqui também 2, aqui 2, desce o 2, desce o 1. Então aqui nós temos que x vai ser igual a
12.222 dividido por 990. Vamos observar uma coisa. Essa fração geratriz aqui, ela foi esse número aqui. 12.222 sobre 9.900. Mas a questão aqui é o seguinte: como que a gente fez para chegar nesse número aqui, nessa fração geratriz? Então nós vamos refazer essa questão, mas agora prestando atenção no que acontece de fato para chegar nesse número. Então, como que eu cheguei nesse 12.222? Refazendo a questão de maneira rápida, nós vamos observar que nós precisamos ver isso daqui, ó. Parte não periódica e parte periódica. Como que nós vamos calcular e escrever esse número de forma direta? Observe que aqui nós escrevemos o número até o período, até a parte periódica, ou seja, nós temos uma subtração aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, ou seja, eu copiei até a parte periódica onde começa a repetir aqui, essa aqui é o 45, menos, agora eu vou reescrever esse número até chegar aqui na parte não periódica, que no caso aqui é o 1, 2, 3. Então, nós temos aqui menos 1, 2, 3. Então, agora observando como é que é o denominador. O período, ele é 45. Ele tem duas casas decimais. Duas casas. Observe que deu aqui 9.900. Então, tem dois noves aqui. Como são duas casas, eu continuo aqui no meu denominador com dois noves. Só que, quantas casas não periódicas nós temos aqui? Casas não periódicas, nós temos aqui o 2, 3 aqui, ó. Que são duas casas, no caso, não periódica. E nesse caso, essa quantidade de casas não periódicas, que são duas casas, a gente completa com dois zeros. Então, fazendo a subtração aqui em cima, nós vamos chegar naquele número anterior, dividido por 9.900. Então, a gente vai observar agora num outro número, mas fazendo de forma direta. Observe esse número aqui. Primeira coisa, vamos identificar qual é o período. E a gente vê aqui que o período é 723. Aqui, ó, 723 é a nossa parte periódica. Então, o período, primeira coisa, identifique o período. O período é 723. Então, período 723. Então, nós vamos copiar esse número até o 723. Copiando esse número até o 723, olha o número que nós temos, ó, 3, 4, 5, 723. E a gente vai fazer uma subtração. Nessa subtração, a gente vai identificar a parte não periódica, que é esse 45 aqui. Essa aqui é a parte não periódica. Então, essa parte não periódica, ela tem aqui duas casas. Nós vamos copiar esse número até a parte não periódica, que é o 3, 4, 5. Eu estou fazendo essa subtração. Agora, o meu denominador, nós vamos observar o seguinte. O período tem 3 casas. Então, meu denominador vai ter 1, 2, 3 noves.
A minha parte não periódica aqui tem duas casas, então nós vamos completar aqui com dois zeros e fazer essa subtração aqui, ó. 345.723 menos 345. Adiantando esse cálculo aqui, nós vamos obter o seguinte número aqui. Então nós teremos aqui 345.378 dividido por 99.900. Essa é a fração geratriz sem simplificar que gera essa dízima periódica. Então vamos fazer mais um exemplo. Nos exemplos anteriores eu usei números maiores para mostrar como que é feito essa operação aí, de forma que a gente tivesse mais casas para poder demonstrar. Aqui nós vamos ver que o período ele é 7, uma casa só. E a parte não periódica é o 2. Então aqui, ó, nós temos a parte não periódica que é o 2. Então nós vamos copiar esse número até a parte não, aliás, até a parte periódica, que é o 7. Então até o primeiro 7 aqui, ó, que é o 7 que vai repetir, nós vamos copiar 127 menos, copiando esse número até a parte não periódica, que no caso aqui seria o 12. Então nós teremos aqui o seguinte, nós teremos 127 menos 12. Agora nós vamos determinar aqui o denominador. O denominador, vamos lá, se o período é 7, ele tem uma casa. Então, na parte periódica nós temos um 9. E aqui, ó, na parte, aqui, ó, o 2 é a parte não periódica. No caso aqui, a parte não periódica, ela vai ter ela tem apenas uma casa. Então, se aqui tem uma casa não periódica, nós teremos aqui um zero. Então basta fazer essa subtração aqui, ó. 7 menos 2, aqui 5, aqui 1, aqui 1 e aqui 90. Essa é a fração geratriz sem simplificar. Fazendo mais outro exemplo. Nossa parte periódica aqui é 5, ela já começa com a parte periódica. Ela não tem parte não periódica. Então aqui, ó, nós temos 5. Nós não vamos subtrair porque a parte não periódica não tem. Seria como subtrair por zero. Então não faz sentido subtrair. Então nós temos 5 sobre, como o período aqui tem apenas uma casa, que é o 5, que repete, uma casa periódica. Então nós teremos aqui no nosso denominador um 9, fração geratriz 5 sobre 9. Eu vou modificar esse número de tal forma que aqui nós tenhamos, por exemplo, um zero aqui. Então, ele ficaria da seguinte forma. Agora nós temos uma parte não periódica, que é esse zero aqui, mas nós temos a parte periódica, que é a partir do 5 aqui. Parte periódica e a parte não periódica. No caso, a parte não periódica, ela é apenas uma casa. Então, a nossa fração aqui, com a parte periódica, que também é uma casa, aqui a periódica tem uma casa. Então, nosso denominador aqui, ele vai ter um 9, porque é uma casa periódica, e um zero, porque é uma casa não periódica, vai ser 90.
Agora a gente vai subtrair, escrever o número até a parte periódica, que no caso aqui é 5, só que menos até a parte antes do 5, não periódica, é um zero. Então não faz muito sentido fazer essa subtração por zero, porque vai continuar sendo 5. Então nós temos aqui 5 sobre 90, que é essa fração geratriz que gera esse número aí. Eu vou modificar mais uma vez para vocês observarem o que acontece aqui, agora sem ficar escrevendo muito. O que acontece, vou modificar esse número aqui, esse mesmo número aqui, aumentando mais uma casa aqui, ó. A gente consegue observar que aqui vai ficar 5 sobre, como 5 repete a uma casa, um 9. Entre aqui o 5 parte de número de casas não periódicas, são 2 zeros. Aqui não vai haver subtração porque aqui a parte não periódica é zero. E para fechar com mais um exemplo, nós temos aqui o período é o número 4. O período aqui é o número 4. Então nós vamos copiar esse número aqui, ó, 1, 2, 4, menos a parte não periódica. Quem que é a parte não periódica? Aqui, a parte não periódica, ele é o 12, né? Então menos esse 12. Então aqui nosso denominador, ele vai ficar o seguinte: a parte periódica aqui tem uma casa periódica, que no caso aqui é o 4, então 9. A parte aqui não periódica, ela tem duas casas, que é o 1 e o 2, então nós vamos completar aqui com 2 zeros. Então, fazendo a subtração, nós temos a fração geratriz, que vai ser aqui 112 sobre 900. É claro que a fração sem simplificar, que gera essa dízima periódica. E aí, nós vimos aí como transformar dízima periódica e decimal exato, né, que são chamadas transformar em fração, que são chamadas as frações geratriz, a fração que gerou aquele número decimal exato ou aquela dízima periódica.